Olá! Hoje vamos falar sobre a evolução das escolas da administração ao longo do tempo e mostrar as diferenças entre a escola clássica, desenvolvida por autores pioneiros da área, e a chamada teoria das relações humanas, que levou em conta resultados de estudos realizados durante o século XX, relativos à influência de fatores ambientais e grupos informais, dentre outros pontos, no ambiente de trabalho. A escola clássica surgiu no início do século XX e suas ideias foram baseadas no contexto da época, ou seja, necessidade de emprego de mão de obra não especializada e produção em massa para uma população urbana crescente. Neste período, 3 autores se destacaram e tiveram suas ideias amplamente divulgadas. Taylor elaborou um modelo baseado na busca por uma maior eficiência da organização por meio da racionalização e controle das atividades humanas, definindo o método pelo qual o operário se tornaria mais produtivo. Ford, em seu modelo, desenvolveu o conceito de produção em massa nas linhas de montagem, onde os trabalhadores ficavam fixos em seus postos, enquanto que os produtos se deslocavam em esteiras ao longo de um percurso. Com isso, o ciclo de montagem seria diminuído, e o ritmo de produção seria controlado de forma impessoal. Fayol foi o primeiro autor a formular uma teoria da administração. Sua teoria foi desenvolvida com base em estudos dos elementos superiores das organizações, ou seja, os próprios administradores. Para Fayol, o poder de administrar poderia ser ensinado. Diante das demandas sociais, políticas e econômicas que marcaram o século XX, aliados ao desenvolvimento de estudos na área de psicologia acerca da motivação e potencial de desenvolvimento do bem-estar humano, surge a chamada Escola de Relações Humanas. Em 1924, teve início a chamada Experiência de Hawthorne, conduzida por Elton Mayo e uma equipe de pesquisadores, sendo considerada fundamental para a compreensão das relações humanas no ambiente de trabalho. Em síntese, pôde-se concluir a existência na empresa de uma outra organização, porém informal, que surgiria de forma espontânea e que não estaria prevista em regulamentos e organogramas, além de que a produtividade dos trabalhadores seria determinada por padrões e comportamentos informais estabelecidos por esses grupos de trabalho. Assim, a empresa passou a ser vista como um conjunto de fatores sociais informais cuja estrutura nem sempre coincide com a organização formal. O funcionário, portanto, não seria apenas um apêndice da máquina, mas sim um ser que pode ser influenciado por suas necessidades e que essas devem ser supridas pela organização. Ao longo do século XX, surgem novos estudos acerca da motivação humana, da coesão grupal e de seus efeitos sobre as organizações. Em 1954, Maslow apresentou um trabalho onde classifica hierarquicamente as relações humanas. Na chamada pirâmide de Maslow, a base corresponde às necessidades fisiológicas, ligadas à sobrevivência. Os demais níveis correspondem às necessidades de segurança, que contemplam integridade física e questão financeira, necessidades sociais, como a participação em grupos, necessidades de autoestima, como reconhecimento, e necessidades de autorrealização, relativas ao desejo de conhecer, desenvolver e colocar em prática suas habilidades. O modelo em questão considera que as necessidades da base da pirâmide devem estar satisfeitas para que as demais possam agir como direcionadoras do comportamento de um indivíduo. A pirâmide de Maslow influenciou outros autores, dentre eles Herzberg, que em sua obra Motivation to Work classificou os 3 primeiros níveis como sendo fatores de higiene, enquanto que os outros 2 níveis superiores foram classificados como fatores de motivação. Os fatores higiênicos não são motivadores, porém evitam a insatisfação. Como exemplos, podem ser citados as condições de trabalho, o ambiente físico, salários e estabilidade. Os fatores motivacionais são relacionados com o conteúdo do cargo e com a natureza das tarefas que o indivíduo executa. Estimulam a satisfação das pessoas e impactam os níveis de produtividade dos empregados. Como exemplos, podem ser citados perspectiva de crescimento, aquisição de conhecimentos, remuneração variável, além da própria chefia.
Em 1960, MacGregor publica a chamada Teoria X e Y, na qual contrapõe correntes opostas de pensamentos que teorizam as relações e comportamentos dos colaboradores dentro de uma empresa. A teoria X assume que os funcionários são inerentemente preguiçosos e rejeitam o trabalho, que possui como utilidade exclusiva a questão monetária. Portanto, a administração necessita supervisionar os trabalhadores de perto, devendo ser desenvolvidos sistemas de controle. Para que os objetivos organizacionais sejam atingidos, os trabalhadores devem ser coagidos e ameaçados com punições, de modo que canalizem seus esforços para o trabalho. Na teoria Y, os funcionários encaram o trabalho como algo normal e fonte de satisfação, em condições favoráveis. Parte do princípio que o ser humano não é preguiçoso, porém as empresas devem fornecer as condições necessárias para que o funcionário exerça seu potencial. As pessoas são competentes e criativas, gostam de assumir responsabilidades e têm suas recompensas baseadas não somente no dinheiro, mas também no reconhecimento e possibilidade de ascensão dentro da empresa. Com base nos trabalhos realizados por diversos autores, foram formados grupos de conhecimentos novos, que justificariam sua reunião em uma nova escola de administração. Diante de todo o exposto, pode-se elencar algumas diferenças entre as escolas administrativas clássica e de relações humanas, conforme demonstrado na tabela 1. Pode-se dizer ainda que um adequado desempenho de uma organização está diretamente relacionado a uma boa liderança, que deve ser capaz de conciliar as necessidades dos funcionários com as do empregador. Ferramentas como uma comunicação clara e o autoconhecimento podem auxiliar no alcance dos objetivos, diminuindo resistências a eventuais mudanças e desenvolvendo um clima de confiança entre os membros de uma equipe.